Maria da Penha e sua inaplicabilidade aos homens. Sabemos que a Lei 11.340 de 2006, mais conhecida como a Lei Maria da Penha, tem como sujeito passivo as mulheres. Portanto, não se aplica aos homens. Essa lei, ela é constitucional ou ela viola o princípio da isonomia previsto na Constituição Federal de 1988? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca dessa dúvida que é muito comum. As finalidades da Lei Maria da Penha estão previstas no artigo 1º da própria lei, que determina coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo, criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, não confundir com juizados especiais, porque a própria Lei Maria da Penha, em seu artigo 41, proíbe a aplicação da Lei 9.099/95. Terceiro, estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E quarto, estabelece medidas de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Analisando essas finalidades que eu acabei de fazer a leitura, nós verificamos que em momento algum é mencionado o homem como um objeto de proteção. Por isso, a pergunta inicial do vídeo: essa lei viola o princípio constitucional da igualdade, no qual homens e mulheres são iguais perante a lei? O artigo 226 da Constituição Federal, no seu parágrafo 5º, determina que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal serão exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Estariam também sendo violados os dispositivos neste artigo? A resposta é negativa. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei Maria da Penha e afirmou que esta lei busca a efetivação da igualdade substantiva entre o homem e a mulher enquanto sujeitos passivos da violência doméstica. Nas palavras do STF, abre aspas, o tratamento diferenciado que existe, e isso pelo fato na Lei 11.340/2006, entre homens e mulheres, não é revelador de uma faceta discriminatória de determinada política pública, mas, pelo contrário, revela conhecimento de que a violência tem diversidade de manifestações e, em algumas de suas formas, é subproduto de uma concepção cultural em que a submissão da mulher ao homem é um valor histórico, moral ou religioso. A origem é múltipla. Vide, quem tiver interesse, as ADCs, a ADC 19 e a ADIM 4424. Portanto, o tratamento diferenciado se justifica e não é de forma alguma inconstitucional. É sempre oportuno lembrarmos das lições de Aristóteles com relação ao princípio da isonomia. Já entendia, igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. E se o homem for vítima de uma violência doméstica e familiar, ele não poderá ser amparado pela Lei Maria da Penha. Nós já vimos que essa lei, ela tem como sujeito passivo somente as mulheres, inclusive as mulheres trans. Mas as medidas protetivas da Lei Maria da Penha poderão ser aplicadas aos homens vulneráveis em ambiente doméstico, que são as crianças, os adolescentes, os idosos, os enfermos e as pessoas com deficiência. Atenção para o que eu acabei de falar. Não é a Lei Maria da Penha autorizando a sua aplicação aos homens. Homem não é vítima sob o prisma desta lei. É a aplicação do artigo 313, inciso 3º do Código de Processo Penal, que autoriza a decretação da prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. Determina o artigo: nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação de prisão preventiva. Inciso 3º, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução
das medidas protetivas de urgência.